Olá, meus queridos, é com prazer que hoje participo aqui da RB Experience, trazida por uma imobiliária de Goiás, Anápolis, Exo Imóveis. É um prazer estar mais uma vez em Goiás, ainda que de uma forma online, virtual, mas já estive presencialmente em Goiás em mais de uma ocasião, sempre fui muito bem recebida pelo pessoal daí. E o assunto hoje para o qual me chamaram, né, a abordar, é um assunto que é extremamente relevante, que ele é muito falado, muito tocado, mas ele é sempre envolto por muitas dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas sobre documentação imobiliária, mesmo aqueles mais experientes no mercado. O que dirá daqueles que estão iniciando, né, no nosso mercado imobiliário? Porque a documentação imobiliária envolve uma série de informações e elementos que tanto o corretor de imóveis quanto qualquer profissional do mercado deve compreender e que realmente tem que trazer uma bagagem muito grande, tanto de conhecimento teórico quanto prático. Nesse sentido, eu vou tentar resumir aqui para vocês em que estágio estamos em relação à documentação imobiliária. Vou compartilhar aqui a tela de um pequeno roteiro que eu fiz para vocês que são mais visuais. Tem pessoas que às vezes precisam estar ali, né, visualizando algo para acompanhar o raciocínio que a gente vai fazer. E aqui a gente compartilha a tela. E o assunto é justamente documentação imobiliária no século XXI. Tá? Por que documentação imobiliária no século XXI? Justamente como eu dizia, a documentação imobiliária é um tema extremamente relevante para os negócios imobiliários. Só que estamos passando por alterações muito aceleradas, né, muito intensas neste século XXI, especialmente, não falo nem na última década, nos últimos 2 anos, no período pós-pandemia, em que os processos que já vinham acontecendo de forma até bem acelerada já, tiveram um tropeço tão grande e foram acontecendo de forma tão acelerada que muitos não acompanharam, enquanto outros tiveram que se virar para entender e passar a acompanhar e saber conviver dentro de um mundo virtual, dentro de um mundo digital, que é o nosso hoje em dia, né? Que é o que a gente está vivendo aqui agora, quando estamos aqui conversando nessa palestra. Meu nome, para quem ainda não me conhece, é Josiane Mafra, sou advogada, trabalho no mercado imobiliário há cerca de 18 anos, sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário, tenho especializações na área do direito, tenho mestrado em meio ambiente e sustentabilidade também voltado para o mercado imobiliário e, na verdade, assim, é sempre um prazer conversar sobre os mais diversos assuntos dentro do mercado imobiliário. Eu falo que a gente tem que compreender do mercado que o nosso cliente atua, né? Que são vocês, que são os consultores, incorporadores, são os meus clientes. Assim como vocês vão perceber quanto que vocês têm que compreender do mercado no qual o cliente de vocês está inserido. Ou seja, todos nós temos que nos dar as mãos para essa busca de conhecimento constante. A gente vive hoje uma sociedade que a gente fala que é lifelong learning, né? Conhecimento é contínuo, não existe mais, isso aí não é balela, não é fala, não é assunto para a pessoa vender curso, porque eu sei que tem muita gente aí que, né, vendendo curso e tudo mais, mas isso existe por quê? Porque a gente vive numa sociedade que a gente não pode mais ficar parado, né? A gente tem que estar sempre buscando conhecimento, porque todos os dias novas informações são inseridas. E aí, quando a gente pensa na documentação imobiliária, e nas noções básicas de documentação imobiliária, a gente percebe que a base, né, da documentação imobiliária no nosso país não mudou, né? A gente tem muitas leis aí que são até antigas, que referendam e que justificam a necessidade de determinados documentos nas transações imobiliárias. Então, a base em si não mudou. Mas o que seria essa base? Então, aqui eu trago para vocês, assim, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, o que é documento? O que é documento? A gente está falando de documentação imobiliária, portanto, a gente está falando de documento. E o que vem a ser documento? O documento, gente, é fonte de informação e prova. Guardem isso, o documento é fonte de informação e prova. Tá? Então, a documentação imobiliária, especificamente falando, é o conjunto de documentos atrelados aos fatos, aos negócios, às transações imobiliárias, que as constitui elemento de prova e informação e de segurança às partes.
tá? O contrato é um documento? Muitos me perguntam. O contrato em si, a gente tem que ter essa noção também, porque quando a gente fala de documentação, a gente está falando também de contrato de uma certa forma, direta ou indiretamente. Por quê? Porque contrato não é sinônimo de documento. Contrato, ele é acordo de vontades entre duas ou mais pessoas para fazer nascer, modificar ou extinguir direitos e deveres na nossa sociedade. Contratos é todo momento, inclusive de forma verbal. Você contrata ao comprar um pão na padaria ou seu tênis numa loja. O contrato, ele é um acordo de vontades. Só que, em muitos momentos, o contrato, devido à sua importância, envergadura, quantidade de cláusulas ali necessárias a estarem sendo cumpridas pelas partes, né? Porque a cabeça da gente não guarda tudo, né? Palavras voam com o vento. Então, muitas das vezes, a gente precisa consubstanciar aquele acordo de vontades num instrumento, num papel, qualquer suporte, inclusive um suporte tecnológico, eletrônico, no caso, tá? Então, o contrato é acordo de vontades que pode ser consubstanciado em um documento, sim, certo? E esse documento ele pode ser físico, pode ser eletrônico. E aí a gente vai mostrando e encaminhando para o século XXI, né, a documentação imobiliária nesse século, porque a gente vivia uma sociedade em que a intensidade da nossa vida era pautada pelos papéis. E hoje a gente caminha para uma sociedade paperless, ou seja, cada vez com menos papéis, tá? Então, se vocês entenderem esses conceitos, ou seja, o que é documento, o que é documentação imobiliária, que o contrato não é necessariamente um documento, mas ele pode estar consubstanciado num documento, vocês vão começar a compreender o que a gente precisa compreender do que está acontecendo hoje e entender a razão de ser de tanta busca de documentos dentro do mercado. Afinal, volto a dizer, documento é fonte de informação e prova. Documento traz segurança às relações jurídicas. Documento traz segurança às relações na sociedade, às relações dentro do mercado imobiliário. Assim, quais seriam os documentos essenciais nas transações imobiliárias? Via de regra, as pessoas buscam um checklist, uma lista pré-formatada de documentos, querendo entender quais documentos que elas precisam numa compra e venda, quais documentos que elas precisam numa locação. Ocorre que cada caso é um caso. Cada caso concreto traz as suas nuances em relação às partes, ao bem imóvel, à própria transação imobiliária. Então, embora a gente tenha, por exemplo, numa compra e venda de um bem imóvel, documentos que sejam obrigatórios, porque temos a lei da documentação imobiliária que impõe, por exemplo, ao tabelião, na lavratura de uma escritura definitiva de compra e venda, que exige das partes determinados documentos mínimos. Mas a gente tem outros documentos que acabam se fazendo essenciais para que as partes realmente façam, firmem transações seguras, cientes, transparentes, sabedoras de todos os meandros que ali envolvem aquela situação, envolvendo aquele determinado imóvel. Então, quando a gente pensa nessa lista pré-formatada, vocês podem até buscá-la, mas vocês têm que estar sempre cientes que o melhor apontamento vai se dar no caso concreto, que vocês têm que entender o imóvel que tem em mãos, entender as pessoas, as relações ali que elas querem firmar, a vontade dessas pessoas, porque às vezes a vontade dessas pessoas apontam para uma determinada diligência que você, corretor de imóveis, que você, profissional do mercado, que você, empresa vendedora, precisam adotar. Como, por exemplo, já vi casos de pessoas que exigem que o imóvel fique numa vizinhança que seja tranquila. E aí, sem barulho. Então, onde você vai buscar essa informação? É num documento escrito, que seja eletrônico, é nesse documento que vai estar apontando para essa situação? Ou é visitando o imóvel, conversando na vizinhança, compreendendo aquela vizinhança? Se ele está num condomínio, compreendendo bem aquele condomínio, né? Então,
pensem no caso concreto, porque aí sim, dentro do caso concreto, o imóvel é em condomínio, então eu preciso saber se existem dívidas condominiais. Por quê? Dívidas condominiais seguem a coisa, seguem o imóvel, assim como uma dívida tributária, a dívida do IPTU, por exemplo, segue o imóvel. Então, se você vende um imóvel que tem essas dívidas para uma outra pessoa, essa outra pessoa vai ser responsabilizada diretamente por essas dívidas. Ainda que você tenha tido a cautela de colocar num contrato que ela é responsável, então a obrigação em si com você é dela, no entanto, você que vai ter que responder perante o fisco, porque segue a coisa e a coisa está com você. Então, volto a dizer, tá vendo a riqueza de informações? Assim como também quando o vendedor é uma pessoa jurídica, você precisa analisar os atos constitutivos dessa pessoa jurídica. Se ela é uma pessoa mercantil, de natureza mercantil, que a gente fala comércio, né, comercial, você tem que buscar informações atualizadas junto à junta comercial, por exemplo. Então, essa base documental, ela não modificou. Só que a gente tem que sair do lugar comum de querer listas pré-formatadas e entender o negócio, entender a melhor experiência que o cliente quer, né? Assim, a gente percebe que há, não só dentro do Poder Judiciário, quanto dos cartórios extrajudiciais, como outros órgãos e entidades, inúmeros documentos que podem se fazer relevantes no caso concreto. Por exemplo, a certidão de matrícula numa compra e venda de um bem imóvel, certamente ela deverá ser buscada e de forma atualizada, né? Do mesmo modo, se aquele vendedor ele tem alguma dívida na praça, onde vamos saber se ele tem ou não tem dívidas na praça? Apesar da gente ter uma lei nova de 2015, que ela determina que todas as informações relativas ao imóvel que possam repercutir sobre ele estejam colocadas na sua matrícula, né? E aí, se ele tem uma ação que possa reduzi-lo à insolvência dentro do Poder Judiciário, que possa repercutir naquele bem, porque ele pode vir a ser penhorado, deveria estar constando na matrícula. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. E aí, para você sair da condição de uma pessoa, um adquirente de boa-fé, para um adquirente de má-fé, isso pode ocorrer. Então, não vale a pena não pesquisar o máximo de informações sobre a pessoa do vendedor, também sobre a pessoa do comprador e sobre o bem imóvel. Lembrando que cada caso é um caso e que as restrições também de caráter urbanístico, fiscal, ambiental devem ser buscadas em relação àquele imóvel, tá? E aí, a gente pergunta para vocês, né? Eu estou andando um pouco rápido porque eu trouxe muitas informações, né? A gente está fazendo um apanhado geral aqui sobre documentação para entrar na documentação agora, no século XXI, e o nosso tempo não é tão extenso assim, né? As informações que aqui trago, geralmente eu falo em muito mais horas, em cursos e treinamentos. Então, eu quero pelo menos trazer para vocês essa sementinha para que vocês possam aprofundar mais sobre esse assunto. Por exemplo, a primeira parte da palestra, perceberam que eu falei de um modo mais geral sobre a documentação em si. Então, o que é o documento, né? Qual é a sua importância? O que é o documento? O que vem a ser o documento dentro do mercado imobiliário? O que é a documentação imobiliária, então, que ela é o conjunto desses documentos, né? O contrato é ou não documento? A gente conversou um pouco sobre tudo isso, não foi? Pois é. Então, a gente percebe que a base, ela permanece a mesma, né? A importância do documento, por que ele existe, por que buscamos tantos documentos que são fontes de informação para nós, para a gente trabalhar de forma segura dentro do mercado, para os nossos clientes serem bem atendidos, para eles dormirem em paz, né? Sabendo que as informações todas lhe foram prestadas. Agora, a gente vive um momento que, embora a base permaneça, a gente vive uma sociedade totalmente dinâmica, mutante, digital, como eu falei. Então, o que seria a documentação nessa sociedade? O que seria a documentação dentro de um mercado extremamente tecnológico? Se a sua base permanece a mesma, o que acontece em termos de documentação imobiliária num mercado tecnológico? Primeiramente, é preciso a gente entender que o mercado tecnológico convive com assinaturas, contratos e documentos eletrônicos. E aqui eu nem vou falar digitais, tá? Documentos eletrônicos é gênero. Tudo que é eletrônico é gênero pra gente, tá?
quando a gente fala digital, vou botei entre aspas, que não seria a palavra técnica mais adequada, a gente fala de uma espécie de documento, uma espécie de contrato, uma espécie de assinatura eletrônica, tá? Mas a gente vive nesse momento em que as assinaturas, os contratos, os documentos se dão de forma eletrônica, tá? E aí muitas pessoas perguntaram, principalmente no início da pandemia, quando tiveram que assinar documentos de forma eletrônica, se havia validade naqueles documentos assinados, né? As pessoas ficam inseguras até hoje, tá? Quando recebem um e-mail, por exemplo, com um documento para ser assinado eletronicamente ou digitalmente. E aí eu falo o seguinte, o que é a assinatura? A assinatura é a identificação, é a autenticidade de um contrato, de um documento, de um suporte no qual ela foi colocada. Então, a assinatura ela já foi ter um selo. Antigamente, os reis utilizavam um carimbo, um selo real. Se eles colocassem um selo aqui numa determinada lei, significa que eles assinaram aquela lei. Posteriormente, a assinatura passou a ser aquela assinatura manual, as pessoas gostavam até de fazer bem manuscritas, era algo, assim, até digno de beleza, né? Nos tempos mais remotos. E essa assinatura manual, a gente se acostumou a ela continuou, né? A gente assinava e até hoje assinamos documentos de forma manual. Mas a assinatura eletrônica, ela não é diferente. Ela também é um meio de identificação de um determinado documento ou contrato, de mostrar que ele é autêntico, que é verídico e que aquela pessoa que o assinou eletronicamente concorda com o seu conteúdo, certo? Agora, a insegurança se dá porque é algo novo, né? Mas, na verdade, se a gente tiver meios de demonstrar que quem assinou, né, é aquela pessoa, ou seja, que a assinatura eletrônica identifica que aquela pessoa concorda com o documento que ela está assinando, que ela concorda com aquele conteúdo, tá ok, não importa o suporte, continua sendo uma assinatura, certo? E, portanto, qualquer contrato ou documento assinado de forma eletrônica, ele também será um documento e um contrato eletrônico. Importante dizer que a assinatura eletrônica no Brasil ela é possível desde 2001. Há mais de 20 anos é possível assinar eletronicamente documentos no Brasil, desde que as pessoas tenham, naquele momento, primordialmente naquele momento, um certificado digital ICP Brasil. Mas hoje a gente tem inúmeras empresas que oferecem outros meios de identificação eletrônica dos nossos documentos, não só pelo certificado ICP Brasil. Mas o que seria o certificado ICP Brasil? Eu, Josiane, advogada, uso o certificado ICP Brasil para fazer meu peticionamento eletrônico junto aos tribunais, né? Eu não preciso sair de casa para peticionar, né? O certificado digital ICP Brasil é a nossa identidade digital perante o governo. Então, ele tem uma força muito grande. Desde 2006, em razão dessa lei, que é uma medida provisória, apesar do nome, ela permanece em vigor, tá? Até hoje. Desde 2006, nós, advogados, podemos peticionar eletronicamente. Nosso judiciário avançou até rapidamente nesse sentido. Nós temos processos eletrônicos no Brasil desde então. A gente tem a lei que permitia em 2006 e desde então o judiciário vem se adaptando e cada dia que passa está correndo perto de chegar aos 100%, né, de seus processos eletrônicos. Agora, em 2020, em razão da pandemia, tudo se acelerou tanto. E como a gente falava de forma leiga, documentos eletrônicos e digitais, assinatura eletrônica e digital, veio uma lei que trouxe a classificação dessas assinaturas eletrônicas em assinaturas simples, que são aquelas feitas por qualquer meio eletrônico de identificação. Portanto, o IP do computador, uma biometria, enfim, qualquer meio de identificação eletrônica. Temos também a assinatura avançada, que seria a assinatura eletrônica feita por qualquer tipo de certificado digital que não seja o ICP Brasil ligado ao IT, que é do governo federal. E a assinatura qualificada, que é justamente o certificado digital ICP Brasil. A gente vive, então, e caminha para essa sociedade sem papéis. A nossa regra é a manifestação de vontade livre. Até verbalmente podemos contratar, por que não poderíamos contratar pelos meios eletrônicos, né? Enfim,
Diante disso, dessa celeridade que se deu com a pandemia, a gente já tinha a possibilidade de assinar documentos de forma eletrônica, o que faltava era vontade, coragem, determinação para buscar esses meios tecnológicos, já estavam à disposição para a gente avançar mais. E aí a gente tem várias associações, inclusive as associações de notários, tabeliães, que já vinham buscando aprimorar os nossos sistemas. Na verdade, os nossos cartórios vêm passando por um processo de modernização muito grande. E em 2019 surgiu o e-notariado, que foi intensificado depois da pandemia. O e-notariado, ele é a possibilidade, ele traz a possibilidade de produção de atos notariais nos meios eletrônicos. Então, é possível fazer uma procuração no meio eletrônico, uma escritura pública de compra e venda no meio eletrônico. Para que isso aconteça, é preciso que o usuário tenha um certificado digital e-notariado, que é um certificado digital gratuito, emitido por um tabelião que já seja cadastrado junto ao e-notariado como autoridade certificadora. Ele pode certificar os seus usuários, tá? Ou usuários de outro também. Qualquer tabelião que seja cadastrado e pedir o seu certificado e notariado. Munido desse certificado, você pode assinar, concordar, manifestar sua vontade de forma eletrônica à distância e o tabelião, junto ao tabelionato, que esteja dentro do e-notariado. Nem todos os tabeliões estão dentro do e-notariado. Tem notários, enfim, que ainda não estão inseridos, seja porque não tem capacidade, às vezes, até econômica, para tanto, por incrível que pareça, as pessoas acham que os cartórios são riquíssimos, mas há uma discrepância muito grande de um cartório para outro, de localidade para outra. E, às vezes, até conhecimento, aquela questão da determinação que eu falei, pode ser também, né? Mas o fato é que nem todos ainda estão inseridos, mas o Conselho Nacional de Justiça está em cima para que essa modernização de fato ocorra e abranja toda a nossa sociedade. E aí, a partir do momento que o cartório está cadastrado, o usuário tem o seu certificado digital e notariado, que é um certificado avançado, não qualificado. Lembra na classificação que eu falei da lei de 2020? Assinaturas eletrônicas simples, qualquer meio de assinatura eletrônica, como IP do computador e tudo mais. Assinatura eletrônica avançada, que é o caso de qualquer assinatura por qualquer certificado digital que não seja o ICP Brasil. E a assinatura pelo ICP Brasil, que é a que a Josiane, por exemplo, tem, que eu falei que eu peticiono eletronicamente junto aos tribunais, e que eu também poderia utilizar para assinar e reconhecer qualquer ato à distância dentro de um tabelionato junto a um tabelião, certo? E o provimento 100 do CNJ veio regulamentar um pouco mais o e-notariado, determinando que fosse feita uma videoconferência para apuração da vontade das partes, para fazer esclarecimentos às partes, mesmo à distância. É importante esclarecê-las, saber se a vontade real delas é aquela que elas falam, para que não haja vícios na formatação da vontade, né? Ainda mais à distância. E aí tem aí um exemplo, né, da tela principal do e-notariado, em que você pode verificar quais são os cartórios cadastrados, você pode buscar ali o seu cartório, né, que você tem a preferência de trabalhar, no caso dos cartórios de notas, né, enfim, tenha os serviços de um cartório na palma da mão, e no sentido da palma da mão mesmo, porque temos o aplicativo do e-notariado já também. Vocês podem comprar e baixar aí, comprar não, né? Baixar no Play Store. Bem, caminhando para o final, para eu não passar muito tempo dos outros palestrantes, né? A gente também tem hoje no Brasil, avançando cada dia que passa, o nosso sistema eletrônico de registro de imóveis, né? O que acontece com o nosso sistema eletrônico de registro de imóveis? A ideia é de se ter também os cartórios de registro de imóveis de forma eletrônica, em que todos os seus atos também se deem de forma eletrônica, à distância, que a gente possa visualizar uma matrícula online, que a gente possa obter uma certidão de forma eletrônica ou digital, né? Então, a ideia também é essa. Na verdade, todo o nosso sistema cartorial, não só dos cartórios de registro de imóveis, cartório de registro civil de pessoas naturais, cartório de títulos e documentos, todo esse sistema está encaminhando para se tornar eletrônico, digital, permitir que seus atos sejam praticados à distância, o que não é diferente, então, com o nosso sistema de imóveis, registro eletrônico de imóveis, portanto.
O sistema de registro eletrônico de imóveis, ele é operado pelo Operador Nacional do Registro de Imóveis, né? O ONR, que é o Operador Nacional do Registro de Imóveis. E o Operador Nacional do Registro de Imóveis, ele é responsável, inclusive, para, nesse meio de operar esse sistema, torná-lo universal. Ou seja, buscar uma plataforma que tenha um acesso fácil a todos, dinâmico, e que seja realmente rápido mesmo, seguro de ser manuseado. E aí, ele criou, o ONR, o sistema de atendimento eletrônico compartilhado, no qual os usuários podem, a partir do momento que eles acessem esse sistema, né, de atendimento compartilhado, terem todos os cartórios de registro de imóveis do país em um só lugar. Então, você quer visualizar a matrícula de um determinado cartório lá no Rio Grande do Sul, ou lá no Mato Grosso do Sul, ou lá no Maranhão, seria possível fazer tudo dentro dessa plataforma única que a gente aqui colocou, em que o serviço de atendimento também é compartilhado. Ocorre que alguns sistemas estaduais estão mais avançados do que outros. Minas Gerais, mesmo, particularmente falando, possui já o sistema de registro de imóveis eletrônico, em que você entra no site, né? Direto, se você quiser, se você não quiser entrar pela ONR, pelo SAEC, né? Você entra ali e você tem um cadastro que você vai fazer como qualquer outra loja virtual. É como se fosse uma loja virtual, em que você faz um cadastro, depois você vai fazer os seus pedidos no carrinho. Ah, eu quero uma certidão de matrícula do imóvel tal, junto ao cartório tal, tal, tal. Só que eu tenho que colocar um detalhe aqui, importante. Nem todos os documentos ainda estão dentro do sistema de registro eletrônico de imóveis. Encontramos muitos, mas nem todos os cartórios estão e nem todos os documentos. Então, a gente está caminhando nesse sentido, mas a gente tem que estar atento, porque está acontecendo a passos largos, tá? E aqui eu trouxe aqui só um print da tela para vocês saberem onde fica, então, essa plataforma de acesso único, rápido e universal do sistema de registro eletrônico de imóveis, mantido e operado pela ONR, ou pelo ONR, que é o Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico, né? O sítio é registradores.onr.org.br. Esse sítio, na verdade, iniciou lá com a Arisp, em São Paulo, né? Porque nada acontece de uma hora para outra. Então, foi criado anteriormente mesmo do ONR vir, né? E operá-lo. E aí, depois que a ONR surgiu, que foi em 2017, inclusive, e passou a operá-lo, aí criou-se essa plataforma e esse endereço. Então, todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil em um só lugar, os serviços online. E aqui, se o cartório tiver com seus serviços compartilhados eletronicamente, você vai obter ali uma certidão de ônus reais, né? De forma eletrônica. Ela vai nascer digitalmente. Qualquer cópia, na verdade, você imprimir aquilo no papel, aquela impressão em papel passa a ser cópia, porque o documento é eletrônico, nativo digital. Ele foi criado digitalmente pelo certificado digital daquele registrador, certo? Por fim, para concluir, né, é importante ainda que saibam que estamos numa fase extremamente cuidadosa em relação à prova digital. Afinal, como comprovar os atos, fatos e negócios feitos no meio eletrônico também? Porque nós trabalhamos em redes sociais, nós utilizamos o WhatsApp, muitos negócios acontecem rapidamente, sem que a gente possa, inclusive, documentar eletronicamente. De tão rápido que acontece, é um acordo que é feito dentro de uma imobiliária, só que aí você faz um acordo ali eletronicamente numa rede social, numa conversa de WhatsApp, e de repente a parte não cumpre. E como você vai comprovar, né? Aí vem as pessoas querendo comprovar, né, as comunicações e declarações eletrônicas com print de tela, né? O e-mail, por exemplo, é um elemento de prova? Mas é um elemento que pode ser frágil. Afinal, se for um e-mail corporativo, um e-mail que fica na empresa, aberto, enfim, será que realmente aquele e-mail chegou ao seu destinatário? É preciso ter muito cuidado, mas o e-mail é sim um meio de prova, né?
Mas e as redes sociais? Como você vai comprovar uma conversa no direct de um Instagram ou dentro do WhatsApp? Com print de tela? Poderia ser feita uma ata notarial. Vocês vão lá no tabelião, mostram o celular, o tabelião coloca, reproduz aquelas informações que ele está vendo, não o que você está falando. Ele fala lá, estou vendo no celular X, isso, isso, isso. Ocorre que o tabelião não é técnico necessariamente de informática para saber se houve ali uma fraude, se a pessoa pagou mensagens, né? Então, também acaba que para esses fins pode se tornar um pouco frágil essa prova. Tá? Blockchain também, que é uma tecnologia bem recente, que está sendo utilizada, ela já ainda é muito complicada para o usuário, talvez mais leigo, né? As pessoas mais comuns ainda não estão adaptadas. E aí, como a gente fica? Print de tela, eu já falo que realmente o judiciário não tem aceitado. Cada dia que passa, o judiciário diz que é difícil você ter certeza que aquele print não que é verdadeiro, que é idôneo, né? Que não foi fraudado. Então, print de tela não aconselhamos. Os outros meios têm algum tipo de fragilidade. E surge no Brasil, não é nem fazendo propaganda, até porque eu acredito que vão vir outras empresas com essa mesma característica e foco, tá? Mas surge o que a gente conhece no momento, uma empresa que ela faz a comprovação da prova digital, tá? Esses prints que eu passo aqui são o STJ e outros tribunais reafirmando que essa prova obtida pelo espelhamento de conversas via WhatsApp, que é o print de tela, não vem sendo aceito mesmo pelo Poder Judiciário pelas razões que eu já coloquei para vocês, certo? E aí, essa empresa que eu falo, que eu conheço particularmente, que eu sei que o Poder Judiciário tem aceitado, eu sei que o Ministério Público, em vários lugares, inclusive na Bahia, fizeram convênio com essa empresa para justamente a comprovação de fatos eletrônicos, registro de provas digitais, é a VeriFact, né? Se conhecerem outras, bom mandar para mim as informações, acho muito bom, porque a gente está sempre buscando mesmo as melhores informações, não só para os alunos, os nossos mentorados e também os nossos clientes Brasil afora. Então, podem mandar para mim as informações. Por enquanto, eu conheço a VeriFact. O que ela faz? Ela faz o registro dessas provas, né? Todas essas provas digitais que você precisar, e aí ela traz um laudo, e esse laudo é técnico, ele sabe justamente se houve uma quebra naquela cadeia. Enfim, são pessoas técnicas, numa área extremamente técnica, comprovando o conteúdo dessas conversas, dessas informações, comunicações digitais. Só que não para por aí, né? A gente está extremamente conectado, o mundo todo está muito conectado. E cada dia que passa, as jornadas são mais digitais. A gente pode ter, pelo tudo que eu falei, uma jornada inteiramente digital. Você pode atender totalmente seu cliente à distância e, no máximo, encontrá-lo para entregar as chaves do imóvel. E tem, inclusive, na compra e venda, não só na locação. Tem empresas em São Paulo, por exemplo, que já trabalham totalmente digital essa jornada, inclusive providenciando certificados digitais em CP Brasil como presente para os seus clientes. Ou seja, facilitando esse processo de aquisição da unidade imobiliária de forma eletrônica e digital, inclusive posteriormente no momento da lavratura da escritura eletrônica pelo e-notariado, né? Então, tem uma vistoria que pode ser feita à distância, temos recursos para isso, tudo à distância. E não que não haja pessoas querendo essa presença, né? Muitas pessoas querem encontrar, ter o aperto de mão, mas é preciso saber que você tem essa alternativa, né, de uma jornada inteiramente digital, se o seu cliente precisar, se ele estiver do outro lado do mundo, enfim. E com isso, a gente vê uma multiplicidade de projetos surgindo, contratos e formas de negociar. Surgem contratos a todo momento, até porque contrato é acordo de vontade, não tem que estar lá na lei. Contrato de locação, contrato de comodato. As pessoas criam novos contratos. Assinatura, né, de moradia por assinatura é uma forma de contrato que surgiu no Brasil, que não tem sua previsão de forma típica na lei. E nem por isso é proibida, né? Inúmeras atividades estão aliadas à tecnologia e inovação. Temos hoje Construtex, temos as próprias fintechs e tantas empresas ligadas à tecnologia. As pessoas demandam espaços cada vez mais personalizados. As soluções têm que ser personalizadas para o cliente, né?
Porque a sociedade hoje já não é mais nem 4.0, nem é uma sociedade inteiramente só pautada pela tecnologia. Ela é pautada pela tecnologia em prol do ser humano. Então, sempre pense em tudo isso que a gente colocou aqui como uma solução para o seu cliente. O foco é a melhor experiência do seu cliente. Bem, gente, eu vou me despedir por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês. Desejo sucesso a todos vocês. Eu estou à disposição aqui nas minhas redes sociais. Estão vendo aqui o meu Instagram. Lá tem todos os meus contatos. Nem sempre eu posso atender a todos prontamente. Às vezes eu não tenho como responder todos. É muitas pessoas que acabam procurando a gente, né? Mas pelo menos de forma coletiva eu tento aí tirar dúvidas, trazer informações. Então a gente está sempre junto aí nessa luta no mercado, para um mercado cada vez melhor, cada vez mais dinâmico, mas cada vez mais humanizado. Um grande abraço a todos. Agradeço a atenção de vocês. Fiquem com Deus.